Ação oficial que a gente tem, Nardini, boa tarde para você, olá também ao Fã de Esportes. São os 3 corpos, então, conforme foi passado pela Secretaria da Polícia Civil. Os corpos do Pablo, que a gente falou que hoje o Erlen, né, zagueiro do Vasco, esteve por aqui para que tivesse o documento do cartório também, para que o sepultamento possa ser realizado. Ainda o Vitor Isaías e o Bernardo, então, os 3 corpos já liberados e que possivelmente sejam enterrados ainda hoje, a depender, obviamente, do deslocamento, né? O Bernardo, por exemplo, é de Santa Catarina. A gente ainda não tem a informação se vai acontecer esse sepultamento no dia de hoje, possivelmente amanhã. A gente ainda está aguardando também maiores informações com relação à situação do Arthur Vinícius, porque os familiares do Arthur Vinícius estiveram por aqui fazendo reconhecimento na noite de sexta-feira, ainda estavam aguardando essa documentação aqui por parte do cartório para que esse corpo possa ser transportado para a Volta Redonda. A gente tem a informação que possivelmente isso estaria acontecendo neste momento, entre meio-dia e 1h da tarde. Lembrando que o cartório, que é quem emite esse documento de óbito, ele aqui no Rio de Janeiro funciona até meio-dia. Então, agora, para de fato sepultar, se algum outro corpo for identificado ainda hoje, só poderá ser sepultado amanhã, porque o expediente reabre então das 9 ao meio-dia. A gente teve também a presença dos familiares do Samuel por aqui, muito emocionados. Não sabemos se o Samuel é o 5º corpo identificado, mas pela presença dos familiares aqui no IML, indica que talvez o 5º corpo pode ter sido identificado, o Samuel. A gente vai ouvir a emoção do tio do Samuel usando a camisa do Flamengo. Ele que é vascaíno, mas hoje fez uma homenagem super especial para o sobrinho. Ele é um bom menino, sempre foi bom menino. Essa camisa ele sabe até que eu sou vascaíno. Aí ele, com essa camisa ele me deu ela, falava que era manto, enfiava no meu corpo. Toma, tio. Não, tio, você tem que ser Flamengo, tio, tem que ser. E assim. E hoje você tá vestindo em homenagem? Senhor? E hoje você tá vestindo em homenagem? Hoje eu tô homenagem a ele, deixei de ser Vasco, sou Flamengo. Meu sentimento, hoje ele vai ser velado. Senhora? Meu sentimento, hoje ele vai ser velado. Muito obrigado. Provavelmente meu irmãozinho tá para resolver, não sabe se é na Vila Rosali, não sabe direito. Que horas? Você vai fazer hoje ainda? Eu não sei. Não, a gente vai tentar entrar para agilizar isso agora, tá bom? Qual é o nome seu? Eu sou o Arthur, tá? Eu sou Arthur Severiano Rodrigues de Souza. Sou tio do Samuel. Tomás, né? Samuel Thomas. Sou primo de Samuel, Vinícius de Souza. Quem que era o ídolo dele aí do Flamengo? Samuel gostava muito do Léo Moura, ele gostava muito da rapaziada toda que já passou pelo Flamengo. O Júnior. Admirava muito o jogador de antigo. O Samuel era um cara muito especial, o Samuel sonhava, o Samuel, ele queria brincar. A realidade é que o Samuel não levava isso como um trabalho, o Samuel queria brincar de jogar bola. bola. Samuel saía de casa para treinar e ele falava pra gente, eu não vou lá pra almejar algo muito, eu quero brincar, eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu gosto. É isso que o Samuel queria fazer. É isso. É muito duro a gente ouvir a declaração desses familiares, uma dor que a gente não tem nem como descrever. De fato, a gente se solidariza, fica muito tocado. Agora, o trabalho por aqui ainda é longo, os outros 6 corpos, né, incluindo o do Samuel, que a gente não tem certeza se foi ou não identificado, estão passando por esse processo aqui de identificação. O Flamengo, como a gente vem informando, já cedeu as fichas médicas e odontológicas desses meninos também, para que seja possível tentar, né, fazer o reconhecimento pela arcada dentária, senão a última alternativa, DNA, e aí um processo que levaria algumas semanas. A gente segue com todas as informações. O Flamengo também está aqui com uma equipe de médicos, o João Marcelo Amorim e o psicólogo, o Alberto Figueiras. Os dois estão aqui prestando toda a ajuda possível para os médicos que estão fazendo essa perícia, também auxiliando os familiares que chegam aqui nesse estado que vocês viram, muito difícil. A gente volta com vocês, Nardini. Obrigado, Bibiana Bolson. Ela volta a qualquer momento na programação dos canais ESPN, trazendo mais informações do IML. Restam, então, ser identificados os corpos de Átila Paixão, cujos pais chegaram essa manhã do Sergipe ao Rio de Janeiro. Foram os últimos, ou seja, todos os familiares de todas as vítimas
estão no Rio de Janeiro nesse momento. 8 das 10 vítimas fatais eram de fora do estado, portanto, agora em janeiro, concentrados num hotel para onde a gente vai daqui a pouco conversar com o Cícero Melo. Restam a identificação do Átila Paixão, Christian Ismério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Riquelmo Souza Viana e o Samuel Tomás Rosa, como disse a Bibiana Bolson, que já está no processo de identificação. Talvez seja mais um corpo a ser liberado para as cerimônias aí de velório e de sepultamento. Vamos falar agora com a Débora Gares. A Débora está na sede do Flamengo, na Gávea, onde desde as primeiras horas da manhã acontece uma reunião. Um comitê de gestão de crise foi criado pela atual diretoria, presidida pelo Rodolfo Landim. Vamos lembrar, é uma gestão nova no Flamengo, uma eleição recente, uma eleição que não foi nada pacífica. Na gestão Eduardo Bandeira de Mello para a gestão Rodolfo Landim, houve ataques de lado a lado. Mas a boa notícia, Débora, é que a nova gestão e esse comitê de crise já convocou o Alexandre Wrobel, ex-vice-presidente de patrimônio do Flamengo, um dos responsáveis maiores pela construção do CT, para que dê também a sua contribuição nessa obtenção da papelada de laudos, de autorizações e coisas que o Flamengo precisa mostrar às famílias e também à sociedade no esclarecimento sobre a regularidade ou não do funcionamento de um alojamento ali no CT do Ninho do Urubu. Débora. Exatamente, Nardini, é nisso que eles trabalham. Logicamente, o discurso oficial é de que a prioridade é o atendimento aos familiares das vítimas e, de fato, é esse o principal foco por aqui, mas também, logicamente, existe todo um trabalho para reunir documentação, para poder saber de toda a parte burocrática que pertencia à gestão anterior antes de vir a público para prestar os primeiros esclarecimentos. Lembrando que o presidente do clube, Rodolfo Landim, já veio a público ontem, ainda na frente do CT Ninho do Urubu, mas fez um pronunciamento muito curto, que terminou brevemente, ele bastante emocionado, sem abrir para perguntas da imprensa e, na verdade, sem esclarecer nenhuma das dúvidas que já foram surgindo desde ontem. Inclusive, a documentação, as notas emitidas pela Prefeitura, por exemplo, dizendo que o alojamento da base funcionava numa região que, para a Prefeitura, estava registrado como uma área de estacionamento, prevendo pelo projeto final do CT do Ninho do Urubu, quando tudo tivesse terminado de ser construído. Também saber o motivo das explosões, o que causou o incêndio dentro do alojamento, né? A principal linha de investigação é de que tem havido um curto-circuito no sistema de ar-condicionado, no aparelho de ar-condicionado, mas saber por que a brigada de incêndio não funcionou, por que não foi possível contornar essa situação e por que de fato foi causado esse curto-circuito. Sabemos que tivemos chuvas muito fortes aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira à noite, isso fez com que a energia caísse e depois ficasse muito instável, mas é preciso ainda juntar uma série de informações para poder de fato entender o que aconteceu. O Flamengo precisa apresentar a sua versão diante dessas primeiras informações que vão surgindo com relação a esse incidente. Falando ainda sobre essa situação do gabinete de crise, não é uma reunião, é uma série de reuniões. Estão aqui não só o presidente do clube, mas também o vice-presidente, o Rodrigo Danchin, também vice-presidentes, diretores das áreas de financeiro, jurídico, patrimonial. Todo mundo mobilizado para poder juntar essa papelada, para poder prestar o atendimento às vítimas. O Flamengo já disponibilizou a estrutura aqui da Gávea, da sede, o Salão Nobre, para os parentes que quisessem realizar o velório de seus entes queridos aqui, mas um velório coletivo, essa hipótese está descartada, justamente porque a gente vem acompanhando como os tempos são diferentes de burocracia e de liberação dos corpos, de identificação e liberação dos corpos, e também pelo fato de a maioria dos jogadores vítimas dessa tragédia serem de fora do estado. Mas a estrutura está à disposição, o Flamengo em diálogo constante com a família, ofereceu hospedagem, está arcando com os custos de deslocamento dos parentes que já estão por aqui, vai arcar com os custos de deslocamento dos corpos dos meninos que foram vitimados e estuda a possibilidade de realizar um culto ecumênico para marcar o 7º dia dessa tragédia, como já é tradicional na nossa cultura
católica de fazer a missa de sétimo dia, muito provavelmente um culto ecumênico. Eu estou posicionada aqui nesse lugar, Nardini, para poder mostrar rapidamente o detalhe aqui na loja da Adidas, que fica dentro da sede do Flamengo. As camisas colocadas nos manequins aqui na vitrine, todas carregando nesse momento um símbolo de luto. Essa mudança foi feita agora pela manhã. Sinal, o símbolo é claro de luto por conta dessa tragédia, e vou pedir para o nosso cinegrafista Rodrigo Félix me acompanhar e mostrar do outro lado. A gente vê logicamente muita movimentação de imprensa por aqui, mas ao final, ao fundo, está o Flamemória, que é o museu de futebol aqui do Flamengo, que guarda toda a história do clube e que hoje está fechado em sinal de luto, excepcionalmente. Normalmente aos fins de semana ele funciona e normalmente é quando mais atrai público por aqui. Eu falei para vocês e mostrei, vocês veem toda essa a presença da imprensa por aqui, porque todos aguardam um pronunciamento oficial. A gente imagina que até o final do dia o presidente volte a falar, ou algum porta-voz do Flamengo volte a se pronunciar para dizer como estão sendo esses trabalhos por aqui ao longo do dia, o contato com as vítimas e o que eles já conseguiram levantar de documentação e de explicações para isso que aconteceu. Além disso, a gente sabe também, está sendo veiculado já nas redes sociais, a organização de 2 eventos hoje, organizados por torcedores do Flamengo em homenagem às vítimas. Um marcado para as 5 horas da tarde, aqui mesmo na Gávea, na sede do Flamengo, e um outro no Maracanã, para o horário que seria o horário do jogo de hoje. Hoje nós teríamos um Fla-Flu pela semifinal da Taça Guanabara às 7 horas da noite. A ideia dos torcedores é irem até o Maracanã e fazerem um abraço ali no estádio, enfim, um evento, uma cerimônia em homenagem a essas vidas que foram perdidas nessa tragédia. Uma última informação, aqui no Flamengo também a gente tem bandeiras a meio mastro, assim como foram colocadas no CT Ninho do Urubu ontem. Aqui na entrada do clube as bandeiras estão a meio mastro em respeito à perda dessas vidas, né, de crianças, de meninos, atletas tão jovens, tão cheios de sonho. E quando eu falei sobre o gabinete de crise, Nardini, vale frisar que o Flamengo contratou uma empresa também para lidar com essa situação, uma empresa especializada em situações de crise, para poder ajudar nesse contato com o público agora e nesses pronunciamentos que se fazem necessários. Todos querem saber qual é o posicionamento oficial do Flamengo e o que mais está sendo realizado nesse momento. Essas são as informações por aqui. Ao longo do dia a gente vai atualizando a todos nos canais ESPN, Nardini. Combinado, Débora. Débora Agares, ao vivo da sede do Flamengo na Gávea, aguardando também um novo pronunciamento, pelo menos, do presidente Rodolfo Landim, que falou uma vez, falou muito pouco o Flamengo até aqui, e mais acusações do poder público para cima do Flamengo, enfim, as questões que dizem respeito ao poder público e ao Flamengo, ainda restando um pouco de esclarecimento das duas partes. O que se sabe até o momento sobre os alvarás de funcionamento, sobre a condição do CT Ninho do Urubu. A atual licença tem validade até 8 de março de 2019. A área do alojamento atingida pelo incêndio não consta como edificada no último laudo de autorização emitido pela Prefeitura. Naquele local funcionaria, segundo o laudo, um estacionamento. Não há registros de um novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios. Sabe-se que os atletas seriam transferidos dali dentro de mais alguns dias e infelizmente esse incêndio aconteceu nesse tempo. Por determinação da legislação em vigor, a coordenação do licenciamento informa que só há inspeção nesse tipo de edificação em casos de denúncia. Não houve uma denúncia, portanto não foi feita uma fiscalização por parte do poder público. Então, a gente segue aguardando aí o posicionamento do Flamengo, que tenta reunir uma papelada. O Flamengo tem laudos da manutenção do ar-condicionado antes dos problemas que atingiram o Rio de Janeiro, aquela chuvarada toda dessa semana, e depois também foram feitas manutenções nos aparelhos de ar-condicionado. Segundo o Flamengo, há a comprovação dessa manutenção e há também as provas que serão apresentadas e tudo funcionava de forma normal nos ares condicionados, nos aparelhos de ar-condicionado dos containers que abrigavam os jogadores nesses dormitórios provisórios da categoria de base do Flamengo. Vamos agora ao hotel onde estão reunidas as famílias dos jogadores, das vítimas desse terrível incidente no CT Ninho do Urubu. Cícero Melo está por lá, vai trazer para a gente mais informações.
Cícero, estava prevista uma reunião entre diretores do Flamengo, médicos e familiares. Essa reunião já aconteceu, está acontecendo, em que pé que está e o que você traz de informação aí pra gente? Pois não, Nardini, boa tarde a você, ao fã de esporte. Continuamos aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Hotel Ramada, onde o Flamengo colocou todas as famílias, 13 famílias dos 10 mortos e dos 3 jogadores feridos que estão internados em hospitais em Santa Cruz e aqui perto, próximo, na Barra da Tijuca. Temos uma informação importante, já eu vou dar essa informação, só dizendo que o Flamengo está dando todo o suporte para as famílias, colocando aqui à disposição no hotel 2 psicólogos, né, uma assistente social, médicos, temos até uma ambulância aqui à esquerda no estacionamento para qualquer eventualidade e vans para transporte. Eu pedi para o nosso Cristóvão Brito mostrar essa van que está aqui parada em frente, é para qualquer deslocamento que for preciso aqui para familiares. E inicialmente seria para deslocamento, basicamente, para o IML. Agora, a notícia importante que eu acabo de receber da assessoria de imprensa do Flamengo, a Bibiana pode até usar essa notícia também para checar no IML. A assessoria acaba de me passar o seguinte: reuniu os familiares agora há pouco e passou a seguinte informação que o IML passou para o Flamengo. 5 corpos que estão lá no IML, que estavam para ser reconhecidos através da arcada dentária, não terão condições de ser reconhecidos, estão totalmente carbonizados, não vão poder ser reconhecidos através de arcada dentária, só vão ser reconhecidos por DNA. E por DNA, esse reconhecimento pode demorar dias, semanas e até meses, né? Mas talvez dias e semanas. Então o Flamengo passou para os familiares das 13 famílias, basicamente das 13 não, das 10 dos mortos, né? Que eles ficam à vontade. Ou eles podem ficar aqui 1 dia, 5 dias, 10 dias, 1 mês aqui no hotel com todo o respaldo do Flamengo, ou podem ir para casa hoje e quando os corpos forem reconhecidos através do DNA, o Flamengo bancaria de novo toda a vinda para cá, toda a estadia, tudo que for preciso. Então, é essa decisão que foi passada para os familiares dos mortos, de 5 que não foram reconhecidos e que, segundo o IML, passou para o Flamengo, não tem condições de ser reconhecidos através do exame de arcada dentária e sim do DNA. Nenhum dos parentes ainda se manifestou se vai ficar, se vai sair, se vai para a sua cidade, se vão para suas casas. Isso vai ser resolvido, acredito, agora nas próximas horas. Então vamos aguardar. Provável, pelo que a gente pode sentir, é que as pessoas talvez, muitas vão para casa e aguardem em casa com mais conforto, né, perto de outros familiares e de amigos, este reconhecimento que pode demorar, como eu falei, até semanas. Em relação aos feridos, que a gente também está acompanhando, mesmo aqui do hotel, a gente está em contato com as assessorias de imprensa dos hospitais, os 3 feridos. O Flamengo vai divulgar a qualquer momento um boletim médico através do Dr. Márcio Tanuri, que é o chefe do DM, do Departamento Médico do Flamengo, já que os hospitais informaram que não vão divulgar boletins médicos. Tudo é por conta do Flamengo. No Hospital Vitória, próximo aqui, na Barra da Tijuca, estão o Cauã Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, que é de Fortaleza. Esse é o que está no melhor estado, ele inalou fumaça e pode ser liberado ainda hoje, essa é que eu recebi. Ele pode ser liberado ainda hoje, né? O Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, que também é de Fortaleza, ele está num estado que talvez não seja liberado hoje. O pai dele, Francisco José, chegou de madrugada ao hospital, né, disse que o melhor presente de aniversário, já que o pai está fazendo aniversário hoje, o Francisco José, o melhor presente foi abraçar o filho vivo, né? Então, ele está com dores no peito, né, por causa da respiração, que ele não está conseguindo ter uma respiração normal por causa das queimaduras. Está com queimaduras leves nas mãos e escoriações no corpo, porque foi obrigado a sair pela janela de qualquer jeito, né, para escapar do fogo e da morte. Então, ele talvez não seja liberado hoje, talvez seja liberado amanhã. E o que está em estado mais grave, lá no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, o Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, que é de Vila Velha, Espírito Santo, os outros 2 são de Fortaleza, esse sim está em estado grave, de 30% a 35%, como já informamos, do corpo queimado, principalmente os membros superiores, peito, pescoço e face. A gente fica aguardando, então, o comunicado do Flamengo oficial, com o estado mais atualizado no dia de hoje dos 3 feridos. Mas a principal notícia é essa, de que o IML passou para o Flamengo, que os corpos de 5 dos meninos não têm condições de ser reconhecidos através do exame de arcada dentária, e sim DNA, o que pode demorar até semanas. Voltamos com você, Nardini.
Obrigado, Cícero Mello, ao vivo do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, onde estão concentradas as famílias das vítimas. E aí você vê, segue a repercussão pelo mundo, a equipe júnior do Milan fazendo uma homenagem à equipe do Flamengo, com essa malha, aquela camisa bem ali à sua direita, camisa número 1, escrito Flamengo. O time do Milan recorda as jovens vítimas do incêndio que atingiu o Centro Esportivo do Flamengo no Ninho do Urubu. A homenagem também no Milan, também rubro-negro, assim como o Flamengo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco retorna Paulo Andrade e Mauro César Pereira. Vem aí Liverpool e Bournemouth pelo Campeonato Inglês, a Premier League. A gente segue aqui acompanhando e traz novas informações a qualquer momento na programação dos canais ESPN.